Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje é advogado, desembargador aposentado, professor de magistratura e também é proprietário de uma editora, a Praça da Matriz. Conosco hoje, José Carlos Teixeira Georges, no Guardados da Memória. Guardados da Memória de hoje, veio até a casa do Dr. José Carlos Teixeira Georges para conversar com ele aqui em Bagé. Aproveitando que ele está passando por Bagé, porque hoje o Dr. Jorge está praticamente radicado em Porto Alegre. Obrigado por nos receber. Obrigado, Paulinho. Obrigado também. É um prazer conversar com o senhor e saber um pouquinho sobre a sua história. Quem é o Juca Georges? O Juca e suas circunstâncias, né? É engraçado essa história do apelido, né? Que foi um irmão meu que me colocou esse apelido por causa de um personagem que havia naqueles antigos gibis, né? Naquelas histórias. Então tinha um chamado Juca e ele passou a me chamar de Juca e aí ficou a história, né? E eu até brinco com todo mundo e com meus amigos que se um dia eu tivesse no meu túmulo uma lápide, eu ia dizer que foi um apelido. Botar o meu nome foi um apelido. E que me tem que causar, parece mentira, mas além de me dar muitas alegrias, me dá algum problema que eu vou contar agora, né? Pois eu fui conhecido aqui em Bagé sempre como professor Juca. Depois, quando eu fiquei advogado, doutor Juca. Depois, quando eu fui para o tribunal, lá o desembargador Juca, lá me conhece. E há um episódio que eu acho até que eu já contei para a TV Câmara, aliás, meus parabéns pelas novas aparelhagens, pela nova forma da TV Câmara, né? Mas quando eu disputei o 5º Constitucional, é bom para os nossos telespectadores saber que todos os tribunais superiores são formados por 4/5 de juízes de carreira e 1/5 vindo da advocacia ou do Ministério Público, né? Então esse 1/5, por exemplo, quando é um advogado, ele é escolhido pela Ordem dos Advogados, pelo Conselho da Ordem, através de uma eleição dos conselheiros, formando uma lista sêxtupla. Essa lista com 6 nomes, escolhido em votação democrática, ela então vai aí para o tribunal e o tribunal reduz a 3 nomes. Fica uma lista tríplice. E aí vai para o governador e o governador dos 3 escolhe um. Normalmente é o primeiro, no meu caso, das 2 listas eu encabecei, e mais ainda porque eu estava no governo, né? Eu era correligionário do governador, me conhecia o meu trabalho, sabia como eu agia desde aqui de Bagé, então acho que não teve dúvida em me privilegiar com isso. Doutor Juca, só para dar um adendo, fez parte do governo Alceu Colares, outro bagiense também. Foi a razão pela qual eu e a minha família fomos para Porto Alegre. Eu tinha disputado a eleição aqui em 1988, concorri com o Luiz Calil, com o Fredolino Brauner, com o Valdir Gomes e com o Fiquim, né? E fizemos, aliás, uma campanha maravilhosa, não houve agressões, não houve ataques, foi uma disputa muito, muito honesta, vamos dizer assim, muito leal, né? E no final, fiquei em 2º lugar. Em primeiro lugar foi eleito o Dr. Luiz Calil, que era meu médico, meu grande amigo, né? Meu saudoso amigo Luiz Calil. E depois, então, de 88, começamos a preparar a outra eleição. Eu digo até com uma certa vaidade que eu tinha grande esperança que na próxima eleição o PDT seria vitorioso pela maneira que fez a primeira campanha, né? Primeira campanha, não sei se tu te recordas, nós fizemos um comício no Povo Novo, aliás, o doutor Alceu veio, né? E de lá do Povo Novo nós desfilamos, baixamos para a 7 até a sede do PDT, e até hoje aqueles que participaram daquela campanha se recordam da extraordinária quantidade de povo
que se deslocou lá. Foi memorável, uma coisa realmente emocionante. Chegou a assustar a turma do... Era um dos grandes momentos do PDT em Bagé, né? Exatamente. O PDT começou, vamos dizer ali, era o governo Vargas. O Vargas era o prefeito da época, né? Então o PDT estava com a sua militância no auge. No auge. Até eu tenho esperança amanhã, já que vocês são jornalistas, e eu devo publicar na minha coluna uma entrevista que foi feita pelo saudoso Marcos Pérez, né? E que eu fui entrevistado em 88, agosto de 88, não me recordo bem, e o Marcos conduziu a entrevista como se fosse uma entrevista de futebol. Então ele disse, como é que está o time do PDT? Eu digo, olha, estamos fazendo uma massagem, estamos entrando em campo, né? E o que acha? Eu digo, estou com o time bem formado, eu tenho uma ala esquerda, ala direita, vai jogar como? Dizia o Marcos, né? Como é que vai jogar? Vai jogar infiltrado? Vai jogar como? Não, nós estamos procurando acertar o jogador. Olha, não é porque tem sido comigo, mas é antológico. Amanhã, se deve sair no Minuano, eu gostaria que vocês lessem, né? Para quem não sabe, então, Marcos Pérez, recentemente falecido, assessor de imprensa, jornalista, assessor do deputado Luiz Fernando Mailardi, e que também, por muito tempo, também trabalhou em rádio. Começou em rádio, para depois partir para a assessoria. Começou lá na Rádio Cultura, no programa do Musa, né? E aí, então, de 88 até 91, eu estava esperando a próxima eleição. Chegou 91, foi eleito o Alceu Colares e o Matias Nagres, que é meu fraterno amigo, né? Bagense também. Bagense também, e caxense, mas bagense de adoção. Ele, na realidade, quase que me determinou que eu fosse para Porto Alegre ajudá-lo na Casa Civil, né? Eu digo, não, então eu vou por algum tempo, né? E, naturalmente, fui para Porto Alegre por algum tempo, por um mês, passou um mês, 2 meses, eu tive que alugar apartamento, fui ficando, e surgiu a oportunidade de disputar esse 5º constitucional, né? Que eu não aspirava, jamais tinha pensado em ser juiz, nunca tinha pensado, estava advogando, na época até era procurador de Estado, né? E eu digo, bom, agora eu me aposento de procurador de Estado, vou ser candidato, vou continuar na política, continuar lecionando. Então, essa era a minha expectativa. Mas lá, então, aquelas circunstâncias, né? Então, mudaram totalmente o meu pensamento. E aí eu sempre conto que a minha vida é feita de acontecimentos fortuitos. Todos os cargos que eu tive, todas as funções que eu exerci, não eram esperadas. Foram portas que se abriram de repente para mim, por uma determinada circunstância. A psicologia isso chama de episódios circunstanciais, né? A psicologia trata isso. Tu, num determinado momento, por sorte, tu está naquele lugar, né? Como se diz, a providência olha para ti e te muda dele. Vira assim, tu entra naquela profissão. E aí aconteceu o seguinte, foi ao Palácio, o Fernando Adalto de Souza, que era o presidente da CICAD estava passando por problemas, e ele foi lá pedir para o governador um auxílio e tal. O que acontece? Ele vai visitar, o Matias não estava atendendo um problema familiar dele, e ele esperou no meu gabinete, ficou horas lá comigo conversando, e aí ele disse, tu não me leva lá? Eu disse, não, vou te levar. Telefonei para o governador, ele, não, vem aqui e tal. Aí sentamos 3 ali e o Fernando Adalto fez a exposição da situação da CICAD aqui, e o governador prontamente, como realmente aconteceu, deu um financiamento e criou até algumas medidas, que agora não me lembro, que favoreciam a CICAD. Terminada aquela audiência com o Fernando Adalto, ele virou para mim assim, como nós estamos, assim, vem cá, é verdade que tu tem uma lista tríplice aí, tu está na lista? Eu digo, governador, eu estou na lista aí. Ele disse, mas o partido não te quer. Eu digo, como? Os deputados não te querem. Eu digo, mas como, governador? Eu sou do partido, fui candidato a prefeito, sou fundador do PDT em Bagé, né? Fui presidente do diretório, todas aquelas condições. E aí disse, eu vou mandar chamar o Carlos Araújo, que era o líder da bancada, né? Chamar o Carlos Araújo aqui para ver o que há.
O que havia? É que todo mundo me conhecia por Dr. Juca. E a lista tinha ido José Carlos Teixeira Jorge. Então, quase por causa do apelido, eu não sou nomeado, né? E aí entrou uma outra etapa da minha vida, né? Que foi muito boa, que me honra muito, eu fico muito contente, né? Inclusive, eu vim a Bagé essa vez justamente para atender um convite dos jovens advogados para explicar como é que saiu o meu voto, que foi o primeiro voto no Brasil, que reconheceu um casal homossexual como uma família. Antes de nós entrarmos nisso, o senhor estava falando dos seus irmãos. Como é que foi a sua infância? Bom, a minha infância foi aqui dobrando, na Bento Gonçalves. Até eu sempre beijo que quando eu comprei, brinco com meus amigos, que quando eu adquiri essa casa aqui, né, eu disse, olha, eu sou como um elefante. Eu estou chegando na época de morrer, então quero morrer perto de onde eu nasci, né? Porque na realidade aqui na Bento Gonçalves dobrando é onde eu fui criado, né? Nós 4 fomos criados. O meu pai herdou um campo em Dom Pedrito, né? Minha avó era muito rica, né? Casada com um italiano, né? Um mascate que tinha uma venda, vamos dizer, ali em Morredondo, perto de Pelotas, mascateava, namorou a minha avó, que era da família Severo de Dom Pedrito, e construíram um grande patrimônio, um enorme patrimônio, né? Era uma ruralista famosa, tá? Os livros ali, envolvida em política, ela era maragata, tá? Tanto é que quando ela faleceu, o Correio do Sul fez uma página inteira de homenagens para ela, né? E eu tenho aqui o livro do óbito dela, né? do funeral, e é impressionante, nunca vi um livro com tantas assinaturas, né? que dizendo que ela realmente era uma pessoa de expressão política, comunitária, foi da Cruz Vermelha aqui na Revolução de 1923, né? Então, o meu pai era ruralista, mas infelizmente ele teve uns arrendamentos aí que não deram resultado, nós passamos muito tempo com certa dificuldade até, e a minha mãe era modista, minha mãe era lavrense modista, né? Mas conseguiram, graças a Deus, nos educar, nós todos. Em 2 anos naquela época, eu fazia o exame, o primário todo, com um professor particular, era aqui subindo a rua, era a escola da dona Norca Souza, que era uma odontóloga, foi a primeira odontóloga de Bagé, mas era uma grande professora, e a filha dela, dona Gilda de Souza, era minha professora. Nós sentávamos em volta da mesa, corrigia os trabalhos, aquele livro que a gente passava de irmão para irmão, né? Cada um vinha outro ano, tu passava. Então eu fiz num ano todo primário, no outro ano me prepararam para o exame de admissão, né? E o exame de admissão eu fiz e passei, e aconteceu um caso curioso, eu tirei o 4º lugar. O exame de admissão para entrar no Colégio dos Padres, fazia um exame de 4 matérias, que era matemática, português, geografia e história. Havia um livro, né, que a gente estudava, aquele livro, todo ano, e era um concurso disputadíssimo no Auxiliadora, né, porque era quase que um vestibular. E aí eu dei sorte até de sair bem, tirei o 4º lugar de todo o colégio, e eu vim para casa e não me animei a chegar em casa, de medo, assim, de temor do meu pai, porque eu não tinha tirado nenhum 10, e o Jorge tinha tirado o 4º lugar também, o meu irmão, e tinha 2 10 e 2 8, eu tinha 4 9, uma coisa assim, né? Bom, aí fiz todo o meu primário, o meu ginásio no Colégio Auxiliador, né? Foi um período muito bonito da minha vida, onde eu convivi, inclusive, até dei um depoimento por isso, eu tinha um colega, o Luiz Alberto Gomes de Souza, que era filho do gerente do Dyer, que era irmão do Paulo José. Então, muitas vezes eu e Paulo José trabalhamos junto no Teatro do Auxiliador, a gente fazia aquelas operetas, né? Os colégios naquela época tinham uma vida cultural muito grande, com tudo aquilo, desfiles, novenas, né? Missas obrigatórias, o mês de Maria, o mês de Jesus, aquele ambiente da vela votiva, né? De colocar Paulo José é um ator global, nascido em Lavras e que morou aqui em Bagé. Bom, o pai dele morou muito tempo aqui.
Bom, aí depois, então, eu me preparei, né? Aqui eu não tinha curso científico, eu queria fazer vestibular para medicina, não tinha curso científico, e então a gente aqui, a nossa perspectiva dos alunos de Bagé era ou ir para Porto Alegre ou ir para Pelotas. E poucas faculdades tinha medicina, engenharia, agronomia, direito, e não tinha essa quantidade de faculdades e de cursos como tem hoje em dia. Aí eu fiz vestibular para medicina, né? Infelizmente não fui aprovado, era tempo do exame escrito e oral, era terrível o exame oral, tu tinha que chegar na frente de todo mundo, aqueles famosos mestres rigorosos, fazer demonstração no quadro lá de um axioma matemático ou de uma teoria matemática, era terrível, era uma pressão muito grande, não fui aprovado. O senhor queria ser médico? Exato, mas é tal de coisa que tu não posso te dizer assim que tinha inclinação para aquilo, né? Mas era de todos os cursos existentes, talvez aquele que eu gostasse, né? Tanto é que depois, quando eu me formei em Direito e tudo, aí vem a história. Então, como eu não fui aprovado, eu resolvi que eu tinha que ficar em Porto Alegre, tinha sido interno do Colégio Rosário, né? Nós fomos estudar, eu e meu irmão, no Colégio Rosário, ele fez o clássico e eu fiz científico. Científico eu dirigia para medicina, engenharia, né? E o clássico dirigia para o direito, para outra carreira. Do clássico estudava latim, outras matérias, né? Que na outra não havia. E aí, então, eu disse, bom, eu tenho que ficar em Porto Alegre, fiz vestibular para História Natural. História Natural é um curso que hoje eu diria que engloba Biologia e Geologia, né? A gente estudava tudo isso, tanto é que uma particularidade curiosa, que um dia eu contei aí num texto, que eu e um outro colega meu nos destacamos tanto no estudo da geologia, que havia um engenheiro da Petrobras, a Petrobras estava aparecendo no Recôncavo Baiano, né? A Petrobras estourou no Recôncavo Baiano, vamos dizer, na década de 50, 51, 52, né? Tanto é que as campanhas políticas que nós fazíamos lá nos grêmios estudantis e universitários eram a favor da Petrobras, a favor da Eletrobras, que o Getúlio Vargas tinha criado, né? Então nós defendíamos o petróleo é nosso e tal. Tanto é que eu tenho um mundo de livro aí daquela época defendendo o petróleo, né? A criação de uma entidade nacional. Bom, aí eu me formei em História Natural, são 4 anos, né? E eu estava também no CPOR, eu fiz a preparação militar, né? Saí aspirante, né? Tanto é, depois fiz um estágio aqui no MEC, né? Onde eu saí depois de 1 ano e meio, que era o máximo, que na época podia ficar, eu saí tenente, né? E sou hoje segundo tenente da reserva da cavalaria. Eu contei até hoje de manhã numa entrevista, eu estou misturando muito assunto, mas total para a memória vale, né? Eu até contei para umas pessoas, o pessoal, não, mas não pode ser. Nós lá no MEC, nós introduzimos aqui em Bagé o futebol de salão, né? Porque era do MEC, o sargento Nilo Presa, que depois ficou presidente da Liga e tal, foi um cara que o salonismo aqui em Bagé deve muito, né? E o nosso time era de tenentes, entre os quais o recentemente falecido general Budó, né? Mais uns outros, e nós éramos campeões aí. Aí depois eu saí, fui para o Huracan, para o time do Huracan, que era lá da praça, onde hoje está a Escola Justino Quintana, ali era uma praça Duque de Caxias. E aí eu fui por aqui jogar futebol de salão, porque eu jogava futebol de campo com eles. E tinha uma curiosidade, eu lecionava no Colégio das... bom, aí eu já me formei em História Natural, vim lecionar em Bagé, e entrei ao mesmo tempo no estadual, que foi o único colégio público que eu estive, no Auxiliadora e no Espírito Santo, eu dava nos 3 colégios. Cheguei eu e a professora Zila Costa, né? Afinal, nós éramos formados em biologia, né? E como é que surgiu a inclinação para o direito?
Pois é, aí é outra circunstância da vida, né? Mas eu ia te contar só esse detalhezinho, né, curioso, que nós jogávamos, o Huracan jogava todas as quarta-feiras contra os presos. Porque a cadeia era de frente ali, né? Onde hoje parece que é um mercado, né? Sim. Ali onde era a cadeia. E nós quarta-feira jogava sagrado ali com os presos. Até que o goleiro dos presos, que tinha cometido um crime aqui em Bagé, que ficou famoso, o crime do camiseiro, chamava crime do camiseiro, né? O goleiro dos presos era o camiseiro, e o camiseiro fugiu. E aí os caras proibiram os presos de jogar conosco, né? Acabou o nosso jogo. Aí vinha a minha inclinação pelo direito, que é um fato curioso. Comecei a lecionar no colégio estadual, e entre os vários colegas, comecei a me envolver assim politicamente no colégio, né? Fazer grupo para ganhar a eleição e tal. E sempre tive muito convívio com os alunos, né? Sempre contato com os alunos, tinha, vamos dizer assim, uma boa relação, com uma empatia, né, com os alunos comigo, né? Eu tentei ser um professor moderno para aquelas épocas e tudo, né? Sentava com eles no chão, no pátio do colégio, convivia com os alunos, ia a baile com eles, então, aquela história toda. E aí, um dia, eu estou com uma colega nossa, a saudosa professora Hélio da Costa, né? E ela, o marido dela tinha aquela farmácia popular de frente do clube comercial. Eu estou lá na casa dela, ela disse, Juca, todo mundo gosta de ti, tu tem empatia com o público, tu te defende, fala bem, te expressa bem, por que tu não faz direito? Eu digo, olha, nunca pensei em fazer isso, né? Só tinha direito mais perto aqui em Pelotas. E aí ela disse, não, mas eu vou te arrumar o programa e tal. Eu digo, mas eu estou esquecido do latim, tudo, porque entrar no vestibular, latim, francês, português, além do direito, né, de outras matérias lá. E aí ela disse, até professor de latim eu te arrumo. E aí uns dias antes do vestibular em Pelotas, eu fui para lá, estudei, eu recordei o latim, que eu sabia alguma coisa, tinha aprendido aqui no Colégio Auxiliadora, na época do ginásio. E fui aprovado, passei bem até no vestibular. Nessa ocasião eu tive uma outra dificuldade, foi a dificuldade política, né? Porque eu tinha, por instância da Hélida também, eu tinha entrado no PTB, né? Então, custaram a me aceitar, porque afinal o PTB tinha um grupo, vamos dizer assim, uma panela, né? Então, os caras meio intelectuais, eles viravam o nariz. Eu era um simples professor, eu não era nada, era estudante de direito na época, né? Então, eu custei entrar, até a Hélida, a falecida professora Eva da Nova, né? Depois até o próprio Justino Quintana também batalhou. E aí aconteceu o seguinte, eu estava já filiado e, nas vésperas da eleição de 63, um mês ou dois antes da eleição, um dos candidatos, o Dr. Aksakov de Vilhena, que era um médico militar do Hospital Militar, mas que era PTB, resolveu desistir da candidatura. E aí eles não tinham ninguém, aquela história, né? Outra circunstância fortuita. Aí entrei eu no lugar. E então contam que os antigos gaviões do PTB, os donos do PTB aqui, teriam tido uma conversa, vamos queimar esse professor de uma vez por todas, né? E depois me tornei com eles grandes amigos. E aí entrei em campanha eleitoral, eu fui apoiado, fui um dos primeiros candidatos, talvez, em Bagé, que fui apoiado pela Umbanda, né? Dado a amizade que uma do nosso grupo tinha com a Umbanda, eu fui levado, aquele troço, né? Eles não tinham candidato. Me ajudaram muito. Os estudantes se mobilizaram, os estudantes do Colégio Estadual se mobilizaram, né? E mais os parentes, mais aquelas pessoas que têm os amigos, aqueles do clube comercial, de jogo de futebol, né? Então, aí, esse conjunto todo me favoreceu que eu fui eleito, fui até bem eleito, eu fui o terceiro ou quarto mais votado da bancada do PTB.
Foi eleito prefeito Luiz Ferraz. E como eu era, de toda a bancada, o único que tinha um curso superior, né, aí me escolheram de líder. E aí eu estreiei dia 1º de abril de 1964. 64. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida conversando com o senhor, Dr. José Carlos Teixeira Georges, o nosso entrevistado de hoje, falando um pouquinho da sua vida aqui no Guardados da Memória. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com o Dr. José Carlos Teixeira Georges, ou Juca Georges, para os mais próximos. Dr. Juca, vamos falar um pouquinho sobre família. Quanto tempo casado? 51 anos. Quantos filhos ou filhos? 3 filhas e 4 netos agora. E tem uma netinha pela primeira vez. São 3 homens, naturalmente, né? Já 2 bem adultos e agora tem um netinho de 5 meses. Qual é a receita para conviver ou para viver 5 décadas de casamento? Pois é, eu acho que tem que ter muita disposição assim espiritual, né? Tem que ter uma certa construção da personalidade baseado em determinados princípios éticos ou religiosos, né? Encontrar as pessoas certas, como a minha mulher e naturalmente a alegria das filhas e dos netos, né? Que todos corresponderam às expectativas, todos aos nossos sonhos, os sonhos do casal, né? E realmente uma das coisas que eu aí me envaideço é de ter bons amigos, de ter criado boas amizades, né? Eu posso dizer que, não sei se tem inimigos, eu acho que não tem inimigos, nunca achei uma pessoa que dissesse que pode divergir de mim em alguns pensamentos, em algumas condutas e tal, mas eu não considero ninguém, nem muito menos um inimigo, talvez às vezes um adversário, né? E essa possibilidade que eu tive de convivência, né, com o povo, né, tanto pela parte política, porque eu tive a aventura de ser professor, quer dizer, comecei aqui em Bagé em 1957, quer dizer, já vão 60 anos praticamente de magistério. Verdade. Quantas gerações passaram, filhos, netos, né? Tanto é que é uma grande alegria quando eu vou num lugar e encontro aqueles que foram meus alunos, tanto no curso colegial, secundário, ginasial, não sei como é que se chama, dado as mudanças que ocorrem, como também na faculdade, né? Na faculdade, tanto no Direito, como também no curso que eu ajudei a criar, junto com outros professores, com a professora Juti Costa, com o professor Rich, o professor José Cipriano, criamos o curso de Ciência Biológica aqui, que até hoje existe, né? Então, essa possibilidade de integração, de comunicação, enfim, de fraternidade, essa possibilidade de fraternidade, né, que é o fenômeno que eu acho mais lindo é o fenômeno da amizade, né, de ter a confiança recíproca, ser amigo, poder ser atendido quando a gente pode ajudar os outros, né, ter essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade para a comunidade que está a dispor, né? Ser uma pessoa, tanto que eu me envolvo em tudo que eu posso, tudo que me convido, eu me envolvo até com prejuízo físico, né? Mas me sinto realmente muito bem nisso aí tudo, né? Me sinto que estou percorrendo a vida sem deixar decepções, né? Sem criar decepções, nem minhas, nem dos outros. Eu ia aproveitar e perguntar em relação a isso. Olhando para trás na sua caminhada, faltou alguma coisa? Não, até no futebol eu levei o Guarani para a divisão principal, né? Olha. Mas eu brinco assim que eu tinha vontade de, depois de formado, depois de feito toda essa caminhada, quem sabe vencer a medicina agora, né? Como desafio, né? Porque eu, recentemente, no ano passado, eu terminei um curso de mestrado que eu tinha começado há 13 anos atrás.
Então, eu era professor da Pontifícia Universidade Católica, fiz o mestrado, todo, inclusive esse ministro supremo agora, o ministro Edson Fachin, foi meu professor, é meu amigo, né, desde lá. E aí eu tive que parar, porque eu tinha quebrado uma vez um pé e tal, começou a me criar problemas lá na PUC, entrei em certa divergência com o diretor, eu resolvi sair e abandonei o curso quando só faltava um trabalho, né? E esperei 13 anos para voltar. Dado a insistência, eu resolvi voltar, que foi um momento muito gratificante da minha vida, porque eu tive que fazer prova de novo, fazer concurso de novo, assistir todas as aulas, fazer trabalho, né? E apresentar, enfim, uma monografia defendida numa banca, onde tive a aventura de estar ali, pelo menos um aluno meu e outros 2 colegas, né? Então foi muito, muito gratificante e muito emocionante para mim essa convivência. Principalmente que eu e outro que eu convenci a entrar comigo, para não ficar o único veterano, né? Nós 2 ficamos os decanos de jovens de 22, 23, 24 anos. Então, essa convivência com essa turma, que hoje tudo é professor, doutor e tudo, né? Então, isso foi muito gratificante, que a vida não tem decepções, né? Tem me dado talvez mais do que eu mereço, seguramente. O que ainda falta fazer nessa caminhada? Bem, agora eu realmente não sei o que falta fazer. Talvez me aposentar realmente, né? Me voltar para uma das coisas que eu mais gosto da vida, que é de escrever, né? Eu tenho... hoje estou me dedicando também à história, né? Tanto é que pertenço a 2 institutos históricos, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que é o maior do Estado, né? Que é o mais respeitado do Estado, e mais o Instituto de História Militar Terrestre do Brasil, que é um interdisciplinar, né? Então, eu tenho feito várias pesquisas, vários trabalhos, preparado vários livros, inclusive, só que não escrevi, né? Porque meus livros estão escritos na minha memória, na minha cabeça, né? Só falta eu sentar e digitar, né? Inclusive, eu estou pesquisando, terminando um livro sobre a presença do Duque de Caxias em Bagé, né? Durante a Revolução Farroupilha, porque Caxias teve muito tempo aqui em Bagé, até 1845, quando terminou, tanto é que ele participou da Paz de Ponche Verde, né? Daquele episódio de Porongos que se deu ali em Pinheiro Machado, né? Então eu estou fazendo a pesquisa do dia a dia do Marechal, do Duque de Caxias aqui em Bagé, né? Tem previsão? Tem previsão, eu acho que até o final do ano, se Deus quiser, eu termino. E estou fazendo um trabalho de pesquisa, uma coisa das mais interessantes, a identificação de um personagem. Quando estourou a Revolução, uma intentona comunista, em 1935, foi uma intentona fracassada, um movimento fracassado dos comunistas, né? Então, teve muita gente presa. E entre os presos esteve o escritor Graciliano Ramos, que, aliás, é o meu autor predileto, e o meu estilo até, muitas épocas, eu tive uma grande influência desse escritor, né? Ele escreveu um livro chamado Memórias do Cárcere, porque ele era o prefeito lá de uma cidade de Alagoas, né? E virou escritor porque os relatórios dele eram peças literárias impressionantes, né? E o Graciliano Ramos, sem razão nenhuma, embora ele fosse um homem de esquerda, talvez seduzido pelo comunismo, mas ele não era afiliado em nada, ele escreveu 4 volumes, agora estão reduzidos a 2, por causa compactuados, né? Da sua vida na prisão, que ele percorreu várias prisões em 1935. E ele fez as Memórias do Cárcere. E certa hora, quando ele entra numa cela lá, está escrito numa parede, aqui esteve Bagé, né? Então eu sempre, quando aparece o nome Bagé, eu vou atrás, eu quero saber por quê ou por quem, né? Por que aquele nome aparece.
E aí eu comecei a estudar, tentar descobrir quem é essa pessoa. Aí eu li o livro Olga, que foi a mulher do Prestes, né? Do Fernando Moraes. Depois li o Camaradas, que é um livro do William Vac, esse teu colega de televisão. Que Jornalista, é William Vac? Jornalista historiador, ele é doutor em História, né? E fui lendo atrás, descobri que se chama Josué Francisco de Campos, que ele era um líder sindical, um marítimo do Rio de Janeiro. Eu só não decidi se ele é baiano ou carioca, né? Aí ele foi preso, foi julgado. Aí eu fui ver, em 1935, o que aconteceu em Bagé, porque aqui em Tentona não aconteceu muita coisa. Tá? Talvez lá na artilharia houve um major chamado Costa Leite, que depois se transformou no maior assessor do Prestes, né, inclusive da Rússia, na União Soviética, aliás, quando foi para a União Soviética. Então, no primeiro semestre de 1935, estiveram em Bagé dois dos maiores nomes do comunismo posterior, que era o Apolônio de Carvalho e o Costa Leite. Estavam servindo aqui em Bagé, né? Mas não se envolveram muito dessa intentona, fora o Costa Leite, que tentou tirar um armamento da artilharia, descobriram, ele morava no Hotel do Comércio, tem um inquérito, é muito curioso, e depois ele daqui fugiu para o Uruguai, né? O Major Costa Leite, famoso major, o cara morou na Rússia depois. Aí eu venho descobrir mais um fato. Quando houve o ataque aos quartéis do Rio de Janeiro, morreu um major, né? E eu vou atrás de saber quem é esse major, de onde ele era. Era bagéense. Um dos caras que morreu na intentona era bagéense. Então eu comecei a espalhar assim, do Bagé eu criei um espectro enorme, por isso que eu me meti num emaranhado, vou de uma pesquisa para outra, aí tem que pesquisar a Aliança Nacional Libertadora, que foi algo que preparou esse movimento, não era um movimento comunista, se bem que o Prestes tem assinado depois, né? Então, e disso aí vai saindo uma pesquisa enorme, já estou de tanto ler, né? Aí tive que estudar a origem do Partido Comunista, essa aliança, que aqui em Bagé ela teve pouca repercussão, ela foi presidida pelo Pedro Vaine, né? O Pedro Vaine, além de escritor, como nós sabemos, ele foi juiz municipal, né? Porque na época o juiz municipal não precisava ser formado em direito, né? Quem tinha condições, pela falta de juízo, o cara exercia aquele cargo, né? Então, Pedro Vaine, por exemplo, julgou. O primeiro julgamento do Dr. Gaffré foi presidido pelo Pedro Vaine, aliás, a instrução. Então, tu vê que a história tu vai te metendo assim, tu vai descobrindo coisas. Eu descobri um ferroviário, né? Que se tornou líder ferroviário, que se chamava Onofre Rodrigues, que esteve em 1935, ele estava servindo aqui no antigo 12. Até estou esperando que eles me deem os assentamentos. Descobri um outro cara, José Cirne, em 36, de Bagé. Então, tudo assim, tudo que relacionar a Bagé, né, interligado, eu comecei a pesquisar. O Apolônio de Carvalho foi um cara tão importante que ele fez essa intentona comunista. Depois ele fugiu para a Espanha, foi fazer a guerra na Espanha, e na década de 40 ele fez essa guerra contra os nazistas na França, casou com uma francesa. E eu passava pela casa dele no Rio de Janeiro, lá, ele mora no Leblon, e até inauguraram uma placa lá no edifício dele, e eu queria entrevistá-lo, né? Eu digo, vou deixando, ele morreu. Aí um dia eu telefonei e falei com a viúva dele, né? Que era uma francesa, que ele tinha namorado lá na França, na época da guerra, e trouxe para cá, então tomei um chá com ela me contou naturalmente muita coisa, né? Então, isso aí é uma coisa de Bagé que eu gostei de fazer, né? Realmente. Tem a história da Primeira Guerra, tem dos expedicionários, o campo aqui é vastíssimo para a gente fazer uma boa pesquisa, né? Porque a nossa terra, graças a Deus, ela foi cenário de muito acontecimento, né? A Revolução de 93, a Revolução de 23, né? Então, de vez em quando eu belisco aqui e ali fazendo essas pesquisas, além dos livros de direito,
que eu escrevo, né, dada essa minha vinculação com aquela primeira decisão que eu reconheci um casal homossexual como sendo uma família, né? E disso aí Como é que aquela decisão repercutiu para o seu trabalho, para o senhor? para mim, profissionalmente, como juiz, foi uma repercussão nacional, né? Ela é pioneira. Foi 20 né? anos atrás, né? Foi em 2001. São 15 anos. 15 anos atrás. 16 anos. 16. Que o Supremo veio reconhecer 10 anos depois de nós, né? Quer dizer, fomos vencendo a barreira, a decisão foi se espalhando pelo Brasil, até ser levado àquela decisão do Supremo que acabou convalidando, consolidando aquilo que hoje é tido como uma espécie de união estável, com mesmos efeitos, que pode casar e tudo, né? Que hoje já se disseminou, não só pelo país. Está disseminado, falta ainda uma lei definitiva para marcar, né? Para permitir, no momento que colocar que entre os fatores da discriminação do artigo 5º da Constituição, ali onde diz ninguém será punido, ninguém, se por religião, credo, que eles tudo, se tu colocar gênero ali, resolve todos os problemas dos homossexuais, né? E se tu colocar no Código Civil uma regra que diga, porque o Código Civil diz que o casamento entre homem e mulher, se tu botar apenas um parágrafo dizendo que se aplica as regras ao casamento de outras pessoas, está liquidado, não tem problema nenhum. E eu disse ontem na palestra lá que eu fiz para os advogados, que nós brasileiros temos a cultura da lei. Nós respeitamos a lei, o brasileiro respeita a lei em geral. Então, vê, por exemplo, o caso de 77, quando surgiu a emenda do divórcio. Quando surgiu o divórcio, todo mundo dizia, acabou o casamento, vai acabar o casamento, a família brasileira está demolida, está destruída, né? Então, e não aconteceu nada, o casamento continua existindo, sempre procurado agora cada vez mais para os jovens, as estatísticas estão mostrando isso. Quando saiu a união estável, que corresponde hoje à relação jurídica que substituiu o concubinato, né? Concubinato, usando uma palavra assim para o telespectador, é o amigamento, o amaziamento, né? Nós e a amásia, a amante. E hoje a união estável, só que a união estável é de pessoas desimpedidas, enquanto que a união estável impura, que é o concubinato, é de pessoas impedidas de casar, aí sim, né? E tem uma relação extra, que hoje se chama família simultânea. Também se dizia, acabou a família, acabou. É que a sociedade progride, os costumes evoluem, né? E o direito tem um defeito, o direito chega muito atrasado, né? Toda lei chega muito depois que o fenômeno ocorre. Então nós estamos vivenciando aí a poliafetividade, a ligação de vários homens, mulheres, tudo junto, casais, que há famílias formadas por 4, 5 pessoas diferentes, né? Nós temos a família paralela, que é uma outra família, né? Que está sendo respeitada por causa dos filhos, mas que não é a família oficial, né? Nós temos aí a família reconstituída, que são aquelas famílias formadas por pessoas com os filhos que se unem a outro, então vem o enteado, a enteada, né? O padrasto, a madrasta, né? Que é uma outra família, né? Vem as famílias monoparentais, formadas por um homem e os filhos, uma mulher e os filhos. Então, no aspecto da família, de todas as instituições, vamos dizer assim, é a mais pulsante, tá? E o direito de família está sempre mudando, né? Então, a gente tem que estar atento para acompanhar todas essas modificações, principalmente que de todos os anos que eu tive no tribunal, de quase 14 anos, eu trabalhei praticamente 12 anos no direito de família, né? Só quando eu fui promovido a desembargador, que não tinha vaga ainda numa Câmara, que eu fiquei numa Câmara de Direito Público, julgando concurso e tal, e outros assuntos. O senhor gosta muito de escrever. Me fale um pouquinho como é que surgiu, como é que apareceu a ideia de criar a editora Praça da Matriz? Eu criei a Praça da Matriz com o desejo de republicar obras históricas de Bagé, né? As duas grandes obras a respeito da história de Bagé não foram republicadas. A do Jorge Reis, chamada Os Apontamentos Históricos e Geográficos de Bagé, que é de 1923, né? O Jorge Reis foi também um dos fundadores
da loja Amizade, né, aqui. E a história do Eurico Salles, também, da década de 40, nunca foi republicada, né? Então eu criei essa editora para publicar principalmente esses livros e buscar outros livros sobre as origens de Bagé, que há retalhos assim de escritores, né? Muitos escritores. A gente podia falar sobre o primeiro prefeito de Bagé, né? Que tem, né? Falar sobre Silveira Martins, também tem muita coisa aí nesse aí, né? Então eu editei os livros do Cláudio Lemezé, que foi os únicos livros de história que eu editei. Chegou um determinado momento que eu não consegui suportar a despesa, talvez, e nem arrumei patrocínio, porque lamentavelmente Bagé tem esse defeito, né? Nós não temos condições não tem muita gente que apoia nem nada, né? A publicação de livros, etc. E eu me comprometi que vou manter essa editora até publicar o livro do Jorge Reis, que eu já tenho todo ele digitado, e pretendo esse ano vir à luz, né? Porque a editora é de 2002, 2003, por aí, né? E esse é o compromisso moral que eu tenho com a comunidade. Eu vou publicar o primeiro livro que escrever sobre Bagé. Então essa, na realidade, é a finalidade da editora que eu pretendo manter, porque daí em diante comecei a publicar livros em que as pessoas praticamente pagavam a edição, menos para mim. Então eu recebia a proporção de 10%, que corresponde ao editor, eu recebia em pacotes de livros. Royalties convertidos em livros. Royalties convertidos em livros. Então aí a minha biblioteca aqui em cima, aqui em casa, está topetada de pacotões de livros que eu recebi dos outros, né? Doutor Juca, como é que o senhor quer ser lembrado daqui a algum tempo, quando o senhor se for? Olha, como Juca, que foi um bom cidadão, né? Que nunca se negou a participar de tudo, e que principalmente contribuiu de alguma forma, especialmente nesse aspecto da educação. Eu sei que meus alunos, aqueles que foram meus alunos, aproveitaram as minhas aulas. Tenho a vaidade de dizer, isso é um orgulho meu, né? Aproveitaram as minhas aulas. Os que conviveram comigo também souberam alguma coisa do que eu penso. Então eu espero ser lembrado por isso. O senhor tem saudade de algum fato, de alguma coisa da sua vida que lhe marcou? Não tenho saudade, porque é um atropelo de coisas, que cada coisa tem a sua novidade, né? Então me sinto seduzido pela novidade, né? O que lhe deixa feliz? Me deixa feliz exatamente ter prestado serviço à comunidade, ter vivido bem, né? Em família, viver bem com os amigos, isso que me deixa sumamente feliz. E o que lhe deixa triste? O que me deixa muito triste é o ódio, né? A indiferença e a maledicência, né? E são fatores que destroem qualquer amizade e que prejudicam a imagem da pessoa. Eu não posso deixar de lhe perguntar, enquanto magistrado, como é que o senhor vê hoje o momento político brasileiro? Estamos melhorando ou estamos piorando? Olha, eu vejo com tristeza, em primeiro lugar com tristeza, tudo isso, mas com esperança, né? Que nas futuras eleições diretas o povo brasileiro saiba escolher um presidente que lhe dê a felicidade merecida. Temos hoje uma nova leva de promotores que são afeitos à justiça, não se corrompem tão facilmente. É uma mudança do ponto de vista jurídico? É uma mudança muito importante, uma mudança da Polícia Federal, especialmente, uma mudança dos integrantes do Ministério Público, que se aparelharam, como a Polícia Federal ficou aparelhada melhor. O Ministério Público está muito bem preparado hoje em dia, né? E a justiça, aquilo que chegar, porque a justiça ela é passiva, tem que levar para a justiça. A justiça não pode nunca, voluntariamente, tomar uma iniciativa. Não é função do Poder Judiciário agir de ofício. O Poder Judiciário só age quando provocado, né? E muita esperança de ter integrado o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que eu tenho orgulho desse Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que é dos muito destacado,
E compreendo perfeitamente que em muito lugar o juiz erra, o juiz se equivoca, e a gente tem confiança que, noutra etapa, na etapa de recurso, eventuais deslizes cometidos pelo juiz sejam corrigidos. Por fim, o senhor veio a Bagé esta semana também para reativar a Academia Bagense de Letras, da qual o senhor foi o último presidente. Exatamente, fui o último. Morreu nos meus braços. E vai renascer agora. Eu agora não posso dizer mais que morreu nos meus braços, adoeceu nos meus braços, agora está curada, né, depois de tantos anos, né? E realmente, mas eu desde que cheguei aqui, quando fiz lá a reabertura, eu procurei explicar que a academia não fechou porque nós achássemos que o nome da academia era ruim, né, era mal interpretado, achava que eram uns privilegiados. Muito pomposo. Né, muito pomposo, porque ver academia parece uma coisa meio até misteriosa, né? Mas, na realidade, nós encerramos naquela época a academia, e posso dizer que foram 3 pessoas, foi o Dr. Tarcísio, o Ernesto Vaini e eu, porque o movimento cultural de Bagé naquela época estava explodindo, especialmente na universidade. Então começaram a surgir muitos centros, muitos grupos, né? Tava bombando, como se diz, né? O movimento cultural naquela década de 80. E a intenção do Ernesto Vaini, que foi o presidente que me antecedeu, era justamente nós nos unirmos a ter esses grupos, integrarmos todos esses grupos em prol da melhoria da cultura do bagense, principalmente da literatura bagense, da história bagense, né? E esse foi o objetivo. Então vamos parar, vamos meditar um pouco, vamos ver qual é a estratégia que nós vamos usar para o futuro. Mas deu o azar que o Ernesto faleceu, o Tarcísio faleceu, eu fui embora, né? E realmente a campanha então ficou sumamente prejudicada. E hoje reproduz-se assim um ambiente cultural de Bagé, que é extraordinário, né? E nós temos a esperança que a academia vá se somar a todos esses grupos para o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Doutor Juca, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Paulinho, meu querido vizinho de tantos anos aqui, né? Começou a sua vida subindo aqui a ladeira, né? A Marcílio. Então, eu fico muito agradecido à TV Câmara e à Câmara de Vereadores, desejando aos edis que façam também um bom trabalho, né, que contribuam bastante para a cidade e que esse veículo, que é um importantíssimo veículo, continue essa caminhada, essa trajetória que fez em prol também do desenvolvimento da nossa terra. José Carlos Teixeira Georges foi o nosso entrevistado de hoje. Essa entrevista e todas as anteriores você pode conferir no nosso Facebook e também no YouTube da TV Câmara Bagé. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.